Nosso destaque agora é a produção sustentável de carne e de leite, ou seja, pecuária sustentável. Nós trouxemos aqui para os nossos estúdios a coordenadora do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, uma entidade que atua em todo o país, coordenando eventos, com orientação a produtores, pecuaristas. E a coordenadora, a Beatriz Domeniconi, está aqui conosco. Bia, quando a gente fala aqui no canal, nós sempre damos uma ênfase muito grande na questão de sustentabilidade na pecuária. Isso envolve a parte econômica, a parte ambiental e a parte social. Só que a gente encara hoje uma questão que todo mundo fica preocupado. O volume de área de pastagem degradadas no Brasil, que não atende nenhum desses três requisitos. Como é que você vê essa questão, o seu grupo lá, como é que vocês analisam essa questão? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, obrigada pela oportunidade. João, esse é o ponto, acho que o mais sensível de muitos pontos sensíveis da pecuária, né? A pecuária, ela é a atividade de produção que mais ocupa áreas no país e que está muito aquém do potencial de produção na média, né? Na grande média. Então, quando a gente fala de produção sustentável na pecuária, a gente tem uma sorte, comparando com alguns outros setores, que o conceito de sustentabilidade ele está muito atrelado ao conceito de produtividade. Na pecuária, quanto mais produtiva, quanto mais eficiente for a atividade, quanto melhor forem utilizados os recursos no sistema de produção, mais sustentável vai ser a atividade. É uma consequência, é um processo natural. A gente não tem uma diferença, uma concorrência entre produção sustentável e produção rentável. Existem algumas questões de adequação, em especial a questão de adequação legal, às exigências ambientais, mas no que diz respeito à área de produção, né, as áreas de pastagem, quanto mais produtivas elas forem, quanto melhor manejadas elas forem, mais sustentável se torna a atividade. Bom, um outro ponto que nós também estamos sempre comentando é o seguinte: o Brasil assumiu uma série de compromissos junto aos demais países do mundo na COP21. E todos, na sua grande maioria, no meio rural, ou seja, o produtor que vai ter que gerenciar esse processo. Vamos lá, 15 milhões de hectares de pastagem degradada a serem recuperadas, 5 milhões de integração agricultura-pecuária, 12 milhões de hectares de pastagem, de recuperação de áreas de matas ciliares, etc. Tudo bem, só que tem uma conta isso, né? Você acha possível que o produtor, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, a pecuária, vamos falar a pecuária, que a maior parte seria feita em áreas de pecuária, ele conseguiria ter caixa, uma conta de padaria, fala-se em 51 bilhões de reais. Como é que vocês veem essa questão de recurso para que possam ser efetivadas essas ações que com certeza melhorariam a pecuária e dariam maior sustentabilidade? Esse é talvez o segundo principal ponto, o crédito, né? Acesso ao crédito ou mesmo a capacidade de investimento do produtor, seja tomando crédito ou seja gerenciando seus próprios recursos. O GTPS ele tem se envolvido em muitas discussões nessa área de discussão. Nós temos promovido alguns debates internos e também acompanhado debates de outras instituições. A própria FEBRABAN também tem trabalhado bastante esse tema de encontrar soluções de financiamento para produtor rural que queira se adequar e que queira recuperar suas áreas e de que forma que isso pode ser feito. Essa é uma discussão que realmente envolve todos os elos e talvez esse seja o grande esforço do GTPS em propor alternativas, né? O produtor não deve e não vai conseguir arcar sozinho com esse custo. Eu acho que já existem vários estudos aí que têm mostrado que a pecuária, no estágio de produtividade que ela se encontra hoje, médio, tá? Eu sempre chamo a atenção para a média, porque claro que a gente tem bons exemplos, claro que a gente tem exemplos pontuais de grande rentabilidade e capacidade de investimento, mas na média, a pecuária não vai pagar nem mesmo a adequação das áreas dela ao Código Florestal. É difícil isso. No nível de produtividade médio, ela não tem capacidade de caixa para investir. Você fala 3 arrobas por hectare, vamos falar assim? Que é a média brasileira, né? 3 a 4 arrobas por hectare, que é uma média muito baixa e muito abaixo do potencial, né? Então, realmente, essa pecuária não vai pagar. Então, quais são as oportunidades que nós encontramos ou sugerimos, na verdade, é que sejam realmente explorados modelos de parcerias, modelos de
de negócio que envolvam diferentes elos da cadeia e que consigam proporcionar um desenvolvimento de uma região, de um grupo de produtores, de uma forma coordenada, de uma forma unida. O produtor sozinho não vai fazer isso, indústria sozinha não vai fazer isso, ou mesmo o banco não vai conseguir criar uma solução única para resolver o problema. Não vai ter uma receita para adequar ou recuperar todas as áreas de pastagem do Brasil ou recuperar as áreas de florestas, né, de passivos florestais dentro de áreas de pecuária. Bom, uma outra questão que você vê muito no Brasil é que você tem um número muito grande de propriedades em que os adultos da propriedade não conseguem tirar um salário mínimo por mês, em média. A renda é muito baixa, especialmente produtores de leite e uma série de outros produtores. Vamos falar assim, no universo de 1,5 milhão de pecuaristas no Brasil, você teria 50, 70 mil que teriam um nível muito bom, uns 200 e 250 mil que estão chegando nesse nível e uma grande massa que está fora. Essa grande massa, apesar do Brasil hoje ter uma pesquisa, uma tecnologia de produção de pastagem, de manejo de gado, tudo, mas não chega até esse pecuarista. Como é que você vai trazer esse pecuarista para uma pecuária sustentável se ele não consegue nem um mínimo de informação, tem dificuldade de crédito, tem dificuldade de máquina, tem dificuldade de acesso, ou seja, é um somatório de dificuldades que ele marginaliza ele, deixa 1.350.000 pecuaristas no Brasil sem renda ou com renda muito baixa. O gargalo de acesso à informação, né, de transferência de conhecimento, acesso à assistência técnica e extensão rural é um dos grandes gargalos, acho que não só da pecuária, mas talvez de outras grandes produções do agro no Brasil, né? Exceto o produtor que está muito capitalizado e que consome um grande volume de insumos, ele acaba tendo acesso a informações muito qualificadas e consegue inserir essas tecnologias, essas práticas dentro da propriedade. O GTPS, esse ano, ele está completando 10 anos e essa foi talvez a discussão que motivou grande parte das atividades do grupo lá atrás, em 2007, quando outras mesas redondas partiram para o desenvolvimento de protocolos de certificação, de bonificação de produtores que já seriam sustentáveis, e o GTPS, vendo essa dificuldade de assistência técnica como um principal gargalo para não produção sustentável, tentou desenvolver ferramentas para que o produtor conseguisse acessar, talvez numa escala maior, né, de forma gratuita, orientações para que ele conseguisse produzir de uma forma mais correta, adequando melhor as tecnologias às condições em que a propriedade dele se encontrasse. E aí foi então que o GTPS desenvolveu tanto um manual de práticas quanto um guia de indicadores para orientar realmente o produtor e tentar disseminar isso através da gama de associados, né, que nós temos e deixar disponível publicamente realmente esses materiais para que qualquer produtor, independente do nível de rentabilidade que ele se encontra hoje, que ele consiga olhar quais são as tecnologias, conhecer quais são as tecnologias, ou às vezes práticas de manejo, né, não necessariamente novas tecnologias, mas práticas que sejam adequadas e que eles consigam iniciar um processo de melhoria contínua, consigam entrar num processo de melhoria contínua, de evolução, trazendo um retorno, né, na atividade, tanto em termos de rentabilidade quanto de produção e qualidade do que é produzido. Eu tenho uma pergunta. Guia prático para pecuária sustentável, o que é? É uma cartilha? É um livro? O que é esse guia sustentável? Como ter acesso a ele? Bom, é um guia de indicadores. Nós desenvolvemos, e eu acho que o único guia de indicadores de pecuária sustentável genuinamente brasileiro, né? Muitas vezes a gente conhece alguns materiais de avaliação de indicadores que avaliam a atividade no Brasil, mas que geralmente vêm de fora ou que vem de algum elo específico da cadeia. Na verdade, esse material dentro do GTPS foi fruto de 2 anos de trabalho de representantes de todos os elos da cadeia, então estiveram desenvolvendo esse material representantes de produtores, de indústrias, de bancos, ONGs, e que esse material serve para não apenas avaliar os critérios de sustentabilidade, mas também orientar o produtor
e os demais elos, de que forma evoluir nesses critérios. E como ter acesso a esses indicadores? Esses indicadores estão públicos no nosso site, mas nesse momento, exatamente essa semana, a gente iniciou o desenvolvimento de uma plataforma digital de preenchimento. Então, provavelmente a gente deve lançar até o final do ano o acesso através da internet, através do nosso site, muito provavelmente vai ter um link para essa área. E vai ser uma plataforma de preenchimento, o guia serve para uma autoavaliação, então o produtor pode se autoavaliar, entender em que nível que ele se encontra dentro desses critérios de sustentabilidade, de que forma que ele pode evoluir e que muitas vezes também ele vai conhecer quais são os critérios pelos quais eles são avaliados pelo mercado. Então, não só a indústria, que é o elo seguinte, mas como que o varejista avalia de forma sustentável um produtor, né? E como o produtor avalia tudo isso, Bia? Como é que ele tem hoje tantas preocupações, arroba do boi gordo, o mercado complicadíssimo, cheio de problemas e tal, tem boas perspectivas também, a gente tem que falar o outro lado, né? Não é só o lado ruim, tem boas perspectivas também, não sabemos para quando, mas elas existem. Diante dessas preocupações todas, como é que o pecuarista se situa diante dessa preocupação de fazer essa pecuária sustentável? Como é que está o nível hoje de aceitação do pecuarista para esse tipo de assunto? Eu acho que, embora tenha evoluído bastante nos últimos anos, ainda é difícil essa comunicação. Eu reconheço que ainda são poucos até mesmo as próprias representações de produtores que realmente entendem esse conceito e que entendem que é um processo de evolução. Essas entidades, elas estão conosco, né? Grande parte das representações de produtores estão dentro do GTPS e têm entendido de uma forma muito positiva. É um processo que vai ter que ser construído, né? Ele não vai mudar de uma hora para outra, mas é uma resistência que eu acredito que reduza à medida em que o produtor entenda aquele conceito que nós iniciamos a discussão, que sustentabilidade e rentabilidade dentro da atividade pecuária caminham juntas. Bia, quando você vê a situação da pecuária no Brasil, você vê o sul do Brasil um pouco diferente nesse aspecto, especialmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na pecuária de leite, que a maior parte é pecuária de leite. Quando esse pecuarista se organiza, ele trabalha integrado, os vizinhos, ele não vê o vizinho como concorrente, vê um vizinho como um parceiro no processo. Existe uma entidade, seja uma cooperativa, seja uma associação, alguma coisa. Você não vê que essa união, esse trabalho integrado, seria uma das maneiras de romper esses problemas, esses gargalos que hoje se enfrentam? Porque sozinho, aqui no Mato Grosso do Sul tem um ditado, que cateto fora do rebanho é comida de onça. Não acontece isso pelo fato de ele não estar agregado, não estar junto com os companheiros dele? São muitos os ditados, né? Uma andorinha não faz verão, enfim, todas elas. Eu concordo plenamente, eu acho que toda forma de organização, toda forma de trabalho organizado fortalece a atividade. Então, não só na pecuária, eu acho que em todas as atividades, quando o setor está organizado, está unido, dialoga, né, entende quais são os problemas comuns a todos os participantes daquele setor, eu acho que o setor todo ganha, aprende e evolui muito mais. Bom, um problema que hoje estamos vivendo é mercado para a carne. O mercado para a carne, hoje o Brasil passa por um sufoco, recessão pesada, famílias endividadas, etc. Uma válvula de escape seria a exportação. Lá fora, a gente não escuta falar bem da pecuária do Brasil. Ao contrário, você vê falar bem da pecuária do Uruguai, da Austrália, tem um trabalho integrado. Como é que a GTPS poderia, junto com outros elos da cadeia, trabalhar lá fora para que conhecesse a produção do Brasil? Você tem exemplos fantásticos no Brasil de produzir animal em cima de capim, que é o trabalho, que é o ruminante, né? O ideal seria alimentar. Melhor formato. Ou o boi verde amarelo, na fase final, dá um grãozinho para ele e tal. Mas isso não chega ao consumidor, especialmente aos consumidores que têm melhor poder de compra, especialmente o europeu. Lá se escuta falar muito mal do Brasil e não se escuta mostrar a realidade nossa. Como é que vocês poderiam ajudar também o produtor para aumentar a sustentabilidade, pelo menos econômica dele? Nossa, tomara que a gente consiga realmente fazer isso. Esse é um dos grandes esforços do GTPS.
O grupo, ele já há alguns anos, até com o apoio da Apex Brasil, apoio de alguns dos próprios associados, né, nós temos participado de algumas discussões internacionais, alguns grandes fóruns de discussão, tanto de âmbito de produção de pecuária, quanto também questões ambientais. O GTPS faz parte da Mesa Global de Pecuária Sustentável, que é um canal de comunicação com outras regiões grandes produtoras de pecuária no mundo. E a ideia é realmente fazer isso, é colocar de uma forma mais clara, com mais informação sobre a pecuária, falar o que acontece aqui dentro. Contar a história da pecuária do Brasil de uma forma positiva. Sem inventar nada. Na verdade, a gente tem muita história boa para contar. E isso é o que a gente vive repetindo. Problema, história ruim, sempre chega fácil, né? Notícia ruim corre sozinha. A carne fraca, acho que os irlandeses nunca Nunca ficaram tão felizes, né, com uma notícia.